Bom dia, bom dia, precioso, preciosa do Rei Jesus. Segundou por aí e por aqui também. E hoje é dia do pão. Hoje é dia do pão, antes do cafezinho, antes de qualquer coisa. Eu quero lhe convidar a degustar dessa inerrante palavra do nosso Senhor. Na série Conectados com o Céu, hoje eu quero liberar a parte 2, a segunda pérola dessa série tão maravilhosa. Na série anterior, eu falei de 3 qualidades que um homem, uma mulher precisaria ter, no mínimo, para ser conectados com o céu. Eu falei que um homem e uma mulher que é conectados com o céu, ao abrir o olho, ele pensa nas coisas de Deus. Ao fechar os olhos, ele agradece por tudo que Deus tem feito. Eu falei também que a segunda característica de uma pessoa conectada com o céu é que ela faz o pão antes do pão, ou seja, ela lê, ela degusta, ela se alimenta da palavra de Deus todos os dias. E a terceira coisa que eu falei é que uma pessoa que é conectada com o céu, ela exala, ela cheira, ela tem o bom perfume de Cristo. Bem, hoje eu quero falar de um homem que tem no mínimo essas 3 qualidades. Hoje eu quero falar do profeta Elias. E eu fui estudar sobre o profeta Elias e eu descobri que o significado do nome dele em hebraico é: o Senhor é o meu Deus. Olha só que significado poderoso. E Elias fez jus ao nome que ele carregava, ao significado do nome que ele carregava. O Senhor é meu Deus. A Bíblia diz que Elias era um homem comum, sujeito às mesmas tentações que nós. Ele era sujeito às mesmas tentações que nós. Quero ler com você Tiago, capítulo de número 5, versos 17, versos 18. Lá diz assim, capítulo 5, versos de número 17. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Versos de número 18. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Uau! Que conexão é essa? Nós vimos no livro de Tiago, no seu capítulo 5, dizer que ele era um homem comum, semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões, aos mesmos pecados. Mas pasme, ele tinha uma conexão com o céu tão grande que ele orou e disse que não choveria sobre a face da terra. E Deus sempre honra um homem, Deus sempre honra uma mulher que é ou que está sempre conectados com o céu. Quando você tem uma conexão com o céu, você ora e Deus te ouve. Você ora e o céu se move ao seu favor. Bem, Elias orou e por 3 anos e meio não choveu. Depois ele orou de novo e veio chuva sobre a face da terra. Se nós vamos olhar, eu fui estudar, eu fui pesquisar, eu fui ver um pouquinho sobre a história de Elias e eu descobri em 1 Reis, capítulo de número 18, que ele agora faz um desafio do século. Naquela época existiam muitos profetas de Baal. E agora Elias desce, vai ter com Acabe e diz: manda os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de poste ídolos para ter comigo no monte, que eu vou fazer um desafio.
E ele faz um desafio. Ele pede para trazer um cordeiro e colocar esse cordeiro sobre a lenha partido, um cordeiro ou um novilho, e fala para aqueles homens: ore para o seu Deus, que eu orarei para o meu Deus, e o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E nós conhecemos a história. Se você não conhece, te convido a ler 1 Reis 18, e diz que aqueles profetas de Baal colocaram o novilho, partiram no meio, colocaram sobre a lenha e começaram a clamar aos seus deuses, clamaram até o meio-dia e nada aconteceu. Aí eles começou a se cortar, eles começaram a se ferir, se flagelar, e nada aconteceu. E aí Elias começa a debochar e rir deles e dizer: quem sabe o seu Deus está dormindo, clame, ele vai acordar. Quem sabe ele está viajando e não pode te ouvir. E ele começa a debochar daqueles profetas. Quando chega a hora do holocausto, ele prepara, ele arruma, ele restaura o altar do Senhor lá em Israel, que estava em ruína. Ele agora corta o novilho, coloca sobre a lenha, pede às pessoas para derramar água 1, 2, 3 vezes, ao ponto de encharcar o cordeiro. Havia uma vala e diz que do altar caía água que descia sobre a vala. E aí ele começou a orar. E caiu fogo do céu e consumiu o cordeiro. O Senhor recebeu o holocausto e bebeu o fogo, bebeu até a água que estava passando ali sobre o ralo. E ele mostrou mais uma vez que, através da sua oração, ele tinha conexão com o céu. Eu fui estudar mais sobre o profeta Elias e descobri em 2 Reis, capítulo 1, versos do número 1 ao 10, que agora o rei estava furioso. O rei agora iria ter contra o profeta Elias, porque o profeta Elias proferiu uma profecia que ele iria morrer. E agora ele manda o seu capitão de 50 dizer para Elias: desce, que o rei quer falar contigo. E o que Elias disse? Sou um homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma você e os 50 soldados. E assim aconteceu pela primeira vez, aconteceu pela segunda, e na terceira vez o capitão de 50 era um homem conectado com o céu. O capitão de 50 era um homem diferente. Ele chegou até Elias e disse: homem de Deus, tenha misericórdia da minha vida e dos 50 soldados que estão comigo. Desça, porque o rei quer falar com você. E aí Elias recebeu uma ordenança de Deus, e Deus falou para Elias: não tema, desça. E ele desceu e falou para o rei que ele iria morrer e que ele não iria mais viver. E assim a gente vê que um homem conectado com os céus, ele ora e fogo desce do céu. Ou seja, ele ora e as suas orações são respondidas. Quero falar algumas coisas de Elias, quero pontuar aqui algumas coisas. Uma delas é que Elias era um profeta que enfrentou o culto de Baal e chamou o povo ao arrependimento. Outra curiosidade de Elias é que ele anunciou a seca, e por 3 anos e meio, como castigo, não choveu naquela nação. Durante esse tempo, Elias, ele foi alimentado por corvos e também por uma viúva. Lembra da viúva que não tinha nada a não ser uma botija de azeite e um pãozinho? E ela ia comer, ia morrer. E aí o Senhor fez milagre, não só na vida dela, mas na vida do profeta. A vida de Elias é um exemplo de fidelidade a Deus em tempos difíceis. Oh, maravilha! E de
toda a confiança no poder do Senhor. Então a vida dele era um exemplo de honestidade, fidelidade a Deus em tempos difíceis. E aí, num tempo difícil você consegue ser fiel ao seu Deus? No tempo difícil você consegue se conectar com o céu? Qual era o segredo de Elias? O segredo de Elias era que ele era um homem totalmente conectado com Deus, totalmente conectado com o céu. Oh, maravilha! Sabe o que é lindo sobre se conectar com o céu? Isso é lindo, isso é uma pérola. O que é lindo de se conectar com o céu é que depois da conexão, sempre ele vem com a sua presença. Depois da conexão, ele sempre vai vir com resposta. Depois da conexão, ele sempre vai vir com respostas da sua oração. Com que você tem se conectado? Com que você tem se conectado? É a pergunta que está batendo, pulsando forte hoje no meu coração. Com que você tem se conectado? Qual é a fonte que você está buscando a sua energia? Bem, Elias não se conectava com o mundo lá fora. Elias não se conectava com as suas redes sociais. Elias não se conectava com o mundo. Elias tinha uma conexão e ele se conectava direto com o céu através da oração. Eu quero finalizar essa reflexão com um pensamento que eu amei, que eu li e escrevi aqui para falar nessa manhã com você. Esse pensamento é de Martim Lutero. Nós sabemos que é o precursor, ele foi o protestante, ele que fez a reforma protestante na época. E eu quero finalizar aqui com um pensamento do nosso saudoso Martinho Lutero. Sabe o que ele dizia? Olha isso, se eu gastar 2 horas em oração a cada manhã, o diabo não consegue ter vitória no decorrer do dia. Então ele tinha esse pensamento, que se ele deixasse de gastar 2 horas de oração toda manhã, o diabo já teria conseguido a vitória no decorrer de todo o dia. Uau! Então, o segredo de estar conectado com o céu é antes de você abrir o olho, você orar e se conectar com Deus. E antes de você fechar o olho, você orar e se conectar com Deus. E a minha oração nesta manhã para a sua vida e para a minha vida é que eu e você, que nós venhamos ser homens e mulheres conectados com o céu. E antes de tomarmos o nosso delicioso cafezinho, antes de ir trabalhar, antes de dirigir, antes de malhar, antes de fazer o que você tiver que fazer, conecte com o teu Pai e tu verás céu descer sobre essa terra. Beijos, beijos em seu coração e até segunda-feira com o nosso precioso pão, o pão antes do pão.